Olá, povo, bom dia! Vamos à escola bíblica dominical e começar a responder aquela pergunta que a professora fez na semana passada. Você está lembrado? O que tem sido um empecilho na minha vida, na sua vida, ou até mesmo uma desculpa para que a gente não venha ter um maior comprometimento com o nosso Senhor? Então, hoje nós começaremos a responder. E para isso eu vou chamar o Léo, que ele vai abordar o tema prioridade ou urgência. Boa aula, Deus nos abençoe. Bom dia, graça e paz. Nós vamos estar falando aqui sobre prioridade ou urgência, que é o tema da nossa revista. É baseado em Mateus capítulo 24, versículo 45 até o 51. Eu vou estar lendo Mateus 24, 45 até o 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo mau disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro, ou pranto e ranger de dentes. Bom, a gente tem como proposta nessa aula falar de prioridade e urgência. E isso é, na verdade, o tema é uma pergunta, né? Prioridade ou urgência? E aí eu pesquisando alguma coisa sobre isso, e a gente vai, para ter um entendimento melhor do tema, a gente precisa compreender o significado da palavra. Por exemplo, o significado da palavra prioridade é condição que é primeiro em tempo, ordem ou dignidade. Então, assim, dentro dessa que a gente está falando aqui, a condição do que é primeiro, né, que é a prioridade. Como, por exemplo, uma pessoa que chega numa fila, num banco ou no mercado, em algum lugar, e tem ali as pessoas que têm prioridade. São pessoas que, uma certa idade, elas não precisam mais ficar na fila, uma gestante. Então, essas pessoas, elas têm a prioridade no atendimento no banco. E assim também é o tema, a proposta da nossa lição, porque nós vivemos, existem as prioridades da nossa vida e existem situações que são urgências, que acontecem no meio dessa caminhada e que nós precisamos administrar situações de urgência. E a questão da palavra urgência, ela significa necessidade que requer uma solução imediata. Então, assim, eu penso que é muito mais prático nós administrarmos coisas que são prioridades do que ter que administrar coisas que são urgentes. Vamos ler, conforme o Senhor Jesus disse em Mateus 24, ele também dispensou sobre a igreja, sobre nós, os seus dons e nos deu como condição de administrar isso que ele nos deu. Ele nos deu serviço. E isso tem o nome de mordomia. Nós somos mordomos de Deus, somos dispenseiros de Deus e somos mordomos, pessoas que têm graça de Deus, que têm talentos dados por Deus e que nós precisamos administrar isso. Nós precisamos receber de Deus o que Ele tem nos dado, mas precisamos também administrar de tal maneira que quando chegar o dia da eternidade, onde nós vamos prestar contas com o Senhor, daquilo que Ele nos presenteou, nos doou para servirmos a Ele, nós possamos chegar com mãos que vão apresentar obras, que são obras que vão ser purificadas no fogo e elas não vão ser queimadas ou destruídas. Elas serão obras que vão ser mais puras ainda e receberemos então, como diz a Bíblia Sagrada, o galardão prometido pelo Senhor. Amém? Como a gente está falando dessa questão de mordomia, em Romanos 11:36 está escrito que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, assim, tudo que nós temos, tudo que recebemos,
ela vem de Deus e voltará para Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento que o talento que nós temos, o dom que nós temos, os bens que nós temos, nada é nosso, né? Ele nos presenteou, nos deu para que nós possamos devolver a Ele. E com relação a essa mordomia, a gente vai estar falando aqui a respeito do tempo, porque todos nós recebemos tempo, além dos dons, além dos talentos, além de todas as coisas que nós recebemos, que são coisas palpáveis, existe algo que é abstrato e que rege a nossa vida, que é o tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então Deus nos deu esse tempo para que nós possamos passar um período aqui na Terra e depois viver a eternidade com Ele. E nós sabemos que o nosso tempo está acabando. A gente sabe que pelas Escrituras que o Senhor virá buscar a sua igreja. Como Ele disse aqui em Mateus 24, que Ele deu os dons e Ele vai voltar para os seus servos. E bom será se Ele achar servos bons e fiéis, porque os infiéis eles vão pagar o preço da sua infidelidade. Aproveitando as oportunidades, a igreja está vivendo seus últimos dias na Terra. Resta-nos pouco tempo. Quando a gente olha para a atual situação do planeta Terra, a gente percebe que o cumprimento de toda a palavra profética que o Senhor Jesus, quando ele termina os evangelhos de Mateus, de Marcos, né, até de Lucas, quando esses evangelhos terminam, eles sempre vão falar de situações apocalípticas, de palavras proféticas que o Senhor Jesus deixou, e essas palavras estão se cumprindo em nossos dias. Isso prova que o nosso tempo aqui é pouco. O salmista Davi, por exemplo, ou melhor, o salmista Moisés, por exemplo, ele disse que o homem ele vive 70 ou 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. Então, assim, uma certa vez eu estava analisando com relação a isso, e nós, seres humanos, nós estamos sendo condicionados a trabalhar, a lutar e buscar os bens materiais para viver apenas 70 ou 80 anos aqui na Terra. E depois disso vai ficar aí para a posteridade, né? Para herdeiros ou até para o governo, até para situações que a gente não vai usufruir disso. Mas o Senhor Jesus ele nos deu a condição e os dons e as ferramentas para que nós possamos usufruir de uma vida eterna, usufruir de coisas que são eternas. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse tempo de correria que nós temos vivido, a gente gasta a maior parte do tempo em busca de coisas que vão ficar aqui, de coisas terrenas, de coisas naturais, de coisas que não são espirituais. E o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de remir o tempo, né? Essa questão de remir o tempo está em Efésios 5, 15, 16. Alguém poderia ler para a gente, por favor? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu queria assim deixar aqui para quem está aqui comigo, né, para a gente estar compartilhando essa palavra, e deixar assim aberto aqui quem se habilita aí para a gente poder discutir essa questão de remir. O que seria remir o tempo, né? Qual é a ideia que nós temos com relação a essa palavra remir o tempo? O que seria isso? Essa lição que a gente tem visto aqui, e aqui até a gente lendo, né, a lição, a gente vai ver que quando o autor ele fala de remir o tempo, ele está falando de aproveitar bem esse tempo. E existe um versículo que diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de forma que eu alcance um coração sábio. Então é você viver de uma forma sábia, com sabedoria. Porque às vezes a gente perde tanto tempo porque, como o texto que a Michelle leu antes, a gente vive como nécios, né? A gente pode gastar o nosso tempo em frente a uma televisão assistindo coisas que não nos acrescentam nada, né? Que nos fazem mal muitas vezes. A gente pode viver a nossa vida vivendo bem com as pessoas, amando da forma que Jesus nos chamou para viver, ou a gente pode viver de uma forma, tá sempre com intriga, com problemas, com fofoca,
invejas no nosso coração. Então essa não é uma forma sábia de se viver, né? A gente pode estar gastando o nosso tempo nos embriagando, né? Fazendo mal para o nosso corpo, fazendo mal para a gente, para as outras pessoas que nos cercam. A gente pode gastar o nosso tempo de várias formas, ruins ou boas. Então eu entendo que aproveitar esse tempo é usá-lo com sabedoria. A gente pode usar esse tempo que Deus tem nos dado aqui na Terra, que a gente não sabe quanto tempo, a verdade é essa, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, que é falar da sua palavra, que é mostrar o seu evangelho, principalmente com as nossas ações, com o nosso modo de vida, com o nosso amor. Eu acho que a melhor forma de alcançar as pessoas é amando as pessoas. Não é no muito falar, né, mas é no muito que a gente vive. Então é remir o tempo, é usar com sabedoria esse tempo que o Senhor tem nos dado, que Ele tem nos dado o privilégio de estar aqui, porque a gente fala muito sobre a volta de Jesus, e a gente se preocupa com isso, e a gente precisa estar atento mesmo a respeito da volta de Jesus, mas a verdade é que Jesus está voltando para um monte de gente todos os dias. Não é? A gente, quando fala da volta de Jesus, a gente fala no momento que Ele vai vir buscar a sua igreja, o todo, mas para muitos Jesus está voltando agora, porque nesse momento tem pessoas morrendo. Então a gente precisa remir o nosso tempo para falar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente não sabe quando aquelas pessoas vão ser chamadas. E remir o nosso tempo também para viver de acordo com a vontade de Deus, porque a gente não sabe o momento que a gente vai ser chamado também para se encontrar com Ele. Isso que a pastora Lene acabou de falar é muito importante. Até mesmo na revista, o autor ele faz a seguinte pergunta: quem é o dono de todas as coisas? E a resposta é Deus. E ele continua perguntando: quem é o dono do tempo? Deus. Se Deus é o dono do tempo, qual deve ser a nossa responsabilidade com o tempo que Ele nos dá? Aí tem a resposta aqui: cuidar do tempo. Então, a nossa vida, o nosso proceder, o nosso caminhar, ele tem que ser para o louvor de Deus. Isso é mordomia. Isso é a gente, como cristão, remir o nosso tempo sabendo que tudo vem dele e tudo volta para ele. É isso que eu queria só acrescentar ao que a pastora Lene acabou de dizer, porque é muito importante a gente prestar atenção à mordomia do nosso tempo enquanto cristão, a seriedade. E é isso que a lição está falando, quanto à prioridade e urgência. É prioridade? É urgência? Será que eu não posso deixar isso aqui para depois e me dedicar agora a uma devocional? A evangelizar, conforme a pastora Lene falou? Será que eu estou com tanta pressa assim que eu não posso parar diante do meu irmão que encontrei na rua e falar assim: oi, tudo bem? E se você perceber que não está bem, depois eu falo com ele. Não, para ali, fala ali naquele momento com ele. Então esse é mordomo do Senhor. É a gente remir o nosso tempo, sanar o nosso tempo, observar para o que realmente é importante, para o que realmente é prioridade. Com relação a remir o tempo, né, a gente deu uma analisada com relação a essa palavra, e é realmente isso que a pastora Lene colocou. A palavra significa libertar-se, fazer com que algo ou alguém se torne livre. Então, da mesma maneira que a gente vai remir o tempo alcançando pessoas e também não permitindo que nós venhamos a nos perder enquanto alcançamos os perdidos. E me faz lembrar também o Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, assim, uma pessoa que vive debaixo desse princípio de remissão, que procura estar vivendo esse princípio da palavra de Deus, como diz no popular, né? Ela não vive jogando conversa fora, ela não perde tempo, né? Eu lembro de um pastor, no início da minha caminhada, que ele disse que ele não perdia tempo com o ímpio a não ser para evangelizá-lo,
a não ser para alcançá-lo através da palavra de Deus. Então, que nós possamos seguir esse princípio como cristãos, né? A palavra de Deus, ela sempre tem os seus ensinamentos, né? A gente sempre aprende algo ao estudar, ao meditar nessa palavra, mas que nós possamos viver esse princípio, porque é legal a gente falar a palavra remir, explicar a respeito da palavra remissão, explicar o significado, enfim, né? Porque a escola, ela nos traz esse conhecimento, mas a proposta do Senhor é que nós venhamos a viver esse princípio, que nós venhamos a cumprir essa palavra, porque não vai adiantar de nada se nós adquirirmos conhecimento e não vivermos esse princípio, porque quando o Senhor vier, Ele vai pedir conta dos dons e talentos que Ele nos deu, que Ele nos concedeu. É necessário que usemos o tempo de maneira disciplinada, a fim de que possa alcançar corações sábios no que gastamos, a fim de que possamos alcançar corações sábios no que nós temos gastado o nosso tempo, né? Como disse a pastora Aline. De que maneira nós temos administrado esse tempo que nós recebemos todos os dias, né? À meia-noite a gente vai dormir, às vezes até mais cedo ou até mais tarde, mas o tempo zera para nós e começa uma nova etapa. E de que maneira nós temos administrado isso, né? Nós temos visto uma sociedade que ela tem gastado o seu tempo em consumir, em alcançar, em adquirir, em ter, né? E muitos dizem que o propósito do ser humano é ele ser algo que traga edificação, que traga bênção na vida das pessoas. E nesse afã de conquistar, de buscar as pessoas, elas estão abrindo mão de princípios estabelecidos por Deus, porque elas querem adquirir, ter, né, possuir, conquistar. E não é essa a proposta que o Senhor tem para nós. A Bíblia fala que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que quiser que perder a sua vida por amor de Cristo, esse está ganhando. Então é um disparate, né? É um contraponto, é algo que assim, é totalmente uma contramão do sistema que nós vivemos, né? A gente costuma dizer que o cristão ele vive na contramão do mundo, né? E nesse trajeto vão haver discrepâncias, vão haver situações que vão até tentar impedir a caminhada do cristão, mas nós precisamos perseverar, porque é na perseverança que nós seremos salvos. No tópico 2 da lição, ele vai falar aproveitando as oportunidades, que está em Colossenses 4, de 5 a 6. Eu vou pedir ao nosso irmão Lucas que estivesse comentando a respeito. Então, o texto de Colossenses 4, 5 e 6 está escrito assim: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu acho interessante que, estatisticamente falando, eu não sei enumerar, mas com base em observação, a gente percebe que uma grande parte na igreja não serve. Nós temos um número menor de pessoas que servem em algum ministério, em algum departamento, do que o número de pessoas que não servem em nada. E quando a gente leva em consideração a escatologia, como já foi falado, a gente percebe que em relação aos cristãos, o que vai ser pesado são as obras, né? Então a gente vê que muitas pessoas acabam se equivocando em relacionar as obras com a igreja. Mas nós podemos observar através desse texto que eu li, que tem que ser levado em consideração, nós temos que agir com sabedoria em relação às pessoas que estão de fora, porque isso vai ser levado em consideração também diante de Deus. Nós temos que agir de maneira sábia no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Nós temos que aproveitar cada oportunidade para não ser motivo de vergonha do Evangelho, mas que nós venhamos ser um instrumento de honra, porque é isso o que Deus quer de nós.
Realmente é isso, né? A oportunidade que nós temos para servir a Deus é uma oportunidade ímpar, né? Deus escolheu a cada um com um propósito para a edificação da igreja. E eu me lembro da palavra que Deus deu, que Abraão falou para o seu servo quando ele foi buscar a noiva, né, para o seu filho Isaque. E essa noiva ela foi reconhecida que seria a noiva pelo serviço. E a gente sabe que essa passagem de Abraão, da noiva de Isaque, do próprio Isaque, representa a manifestação, né, do Espírito Santo, que é o servo que foi buscar a noiva, é o Espírito Santo que está preparando essa noiva para apresentar a noiva ao Cordeiro de Deus. E essa noiva ela vai ser reconhecida pelo serviço que ela vai prestar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta, Ele é o outro Consolador, que a Bíblia fala que Jesus foi para o Pai e disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei um outro Consolador. E essa palavra outro Consolador, ela tem a ideia de que é alguém que tem a mesma essência de Cristo. Então, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a palavra de Deus, ela nos capacita, através do Espírito Santo, a promover o reino de Deus, a promover, e essa é a oportunidade que nós temos. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque o Espírito Santo vai nos apresentar para o noivo. E qual o tipo de trabalho, que serviço nós vamos apresentar diante do Espírito Santo para que o noivo se alegre, para que no dia das bodas do Cordeiro haja festa, haja alegria, ao invés de pranto e choro e ranger de dentes. Fica aí a nossa meditação com relação a essa questão de oportunidade. O tópico 1 que a gente vai estar entrando na lição, ele vai falar da incerteza da vida, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 14 em diante. Aí eu queria pedir a pastora Aline para comentar a respeito dessa passagem. Tiago 4,14, eu vou ler o verso. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quer dizer, esse próprio texto já nos dá uma ideia, né? Tiago aqui nos mostra bem o que é a nossa vida. Então, se você for ler esse contexto aqui, ele está falando de projetos, que às vezes a gente projeta, né? Ano que vem eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo. Ele está falando de projetos para frente. E que a nossa vida a gente não sabe se a gente vai ter essa oportunidade amanhã, se a gente realmente vai poder fazer com que isso aconteça. Então, a ideia que nos traz aqui é que a gente precisa viver o nosso hoje, né? A gente precisa viver bem cada dia que o Senhor nos dá. A gente precisa fazer o que é para ser feito hoje. Quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que poderia ter feito e depois a gente se arrepende, né? Porque não tem mais como voltar atrás. Então, muitas coisas a gente tem como fazer depois, mas tem coisa que não tem. Às vezes, uma pessoa que você teve vontade de falar de Jesus, você teve uma oportunidade, um amigo, um parente, e no outro dia você já não tem mais aquela oportunidade porque a pessoa partiu, né? Então, a gente precisa viver o nosso hoje e saber que o coração do homem, ele faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, tudo que a gente projetar, a gente deve projetar, mas se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, amanhã eu farei isso. Se o Senhor permitir, amanhã eu farei aquilo. Mas se o Senhor permitir, porque na verdade a nossa vida é assim. É como uma flor que nasce hoje e quando chega a tarde, ela destamurece. Assim é a nossa vida. Então a gente precisa viver dessa forma, porque nós não temos certeza de nada. Nessa vida nós não temos certeza. Por isso, a importância de estarmos sempre em Cristo, sabendo que se partirmos daqui agora, estaremos para sempre com Ele. Amém? Essa é a certeza que a gente pode ter no nosso coração. O resto é incerteza. É bem isso mesmo que a pastora Aline está comentando. E nós, assim, eu penso que a população mundial nesses dias, ela experimentou essa verdade na prática.
porque eu lembro que no início do ano, as pessoas, né, que são, como eu, profissionais liberais e empresários, todo mundo fez planos no início do ano. Né? As pessoas fizeram planos de fazerem várias coisas no início do ano e de repente o mundo todo parou. De repente surgiu aí uma pandemia que fez com que todos parassem sem ter perspectiva de volta, e ainda estamos vivendo esse momento, porque nós fazemos planos, mas a resposta certa vem do Senhor, como disse, bem citou a pastora Lene. Então, assim, na parte B também vai dar uma ideia dessa como a vida, como nós não temos controle da nossa vida, como a vida ela é passageira. Eu queria pedir ao Lucas que comentasse a respeito dessa parte B, que a gente está aí crescendo mais um pouco na missão. Então, eu acho interessante que no Salmo 90, no verso 9 e 10 está escrito assim: pois todos os nossos dias passam sob tua ira, nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou, para os que têm mais vigor, a 80, mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu acho interessante que nesse salmo a gente percebe que o legislador Moisés, ele que foi um dos maiores líderes de Israel, ele fala sobre a brevidade da vida. E com isso ele acaba exortando o povo a, de forma indireta, pedir o auxílio a Deus para que venha administrar o seu tempo da melhor maneira possível. Eu acho interessante que quando nós levamos em consideração a nossa vida, o que passou ficou para trás. O futuro é incerto. Então nós só temos o dia de hoje. Então eu acho que nós devemos pedir a Deus sempre que nos auxilie a como administrar um dia de cada vez. E quando nós começarmos a buscar isso em Deus, Ele vai nos dar a sabedoria. E com isso a depressão pelo que passou vai ficando para trás. E a ansiedade do futuro também vai sendo deixada. Então assim, nós devemos pedir a Deus que diante dessa brevidade de anos, que nós venhamos a gastar os nossos dias de maneira sábia. Realmente nós estamos vivendo esse tempo difícil, né? Como diz a palavra, que precisamos remir o tempo porque os dias são maus. E essa questão de dias maus, alguém vai dizer assim, os dias sempre foram difíceis, né? Nos antepassados era pior. Enfim, alguém vai ter alguma ideia de que em algum momento a vida era pior do que hoje. Mas a verdade é que nós estamos nos aproximando do tempo em que o Senhor julgará a terra, julgará os moradores da terra. Nós estamos nos aproximando de um tempo em que o Senhor, como diz a Bíblia, o juízo começa na casa de Deus. Então nós precisamos estar com a nossa candeia, né, cheia de azeite, preparados para o momento em que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, para o momento em que o Senhor virá nos tirar da terra. E nós vamos entrar aqui no tema que é a certeza da volta de Jesus. O que nos faz ser igreja, o que diferencia a igreja do Senhor Jesus das outras religiões é que nós temos a certeza que o nosso Senhor virá nos buscar e nos levará para estar junto dele, como ele disse, né? Que eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu vos levarei para junto de mim, para que onde eu estou, vós estejais também. Eu queria pedir a Fabiana que estivesse lendo o capítulo 24, versículo 45 a 51 de Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, em uma hora em que não sabe. Ele o punirá severamente
e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, assim, essa palavra, como muitas outras, elas deixam claro, Jesus deixa claro que ele voltará. E embora nós estamos vivendo dias em que existe uma parcela de cristãos, né, nominalmente cristãos, que não creem que Jesus voltará da maneira como ele disse. E a Bíblia fala, né, pelo que nós compreendemos pelas Escrituras, que Jesus virá em 2 etapas. A primeira etapa, ele vai vir para arrebatar a igreja do Senhor, a sua igreja. Ele vai tirar a igreja da terra. Vão sumir pessoas no planeta. E isso vai gerar um caos, né? E a segunda etapa, diz a Bíblia, que todo olho verá. Ele descerá no Monte das Oliveiras e julgará as nações. E nós voltaremos com ele. Como a Bíblia fala, deixa bem claro, que a igreja, ela é co-herdeira de Cristo, nós somos ministros de Deus. E essa igreja, ela volta com o Senhor para governar a terra que será transformada. Isso é um outro tema, é um tema de escatologia que nós não vamos entrar aqui. Mas o fato é que o Senhor vai voltar e nós precisamos estar prontos para essa volta. Como disse a pastora Lene, ele pode voltar agora. Para muitos ele já voltou. Né? Eu tive agora uma infeliz notícia de um conhecido nosso, até, né, eu prestei serviço para ele, que sofreu um acidente, caiu de uma laje lá na rua que eu moro e tá hospitalizado. Né? Então, assim, a gente não sabe se ele vai falecer, se ele vai sair desse coma que ele está. O fato é que nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle. Por mais que nós pensemos que temos o controle, que podemos administrar bem, né? Mas a Bíblia fala que é do Senhor todo o trabalho. Né? Ele diz, é meu, somente meu todo o trabalho. O seu trabalho, o nosso trabalho é descansar no Senhor, é entregar as nossas vidas para que o Senhor realmente ele venha reger as nossas vidas. O propósito, como o apóstolo Paulo fala, que o morrer para ele é lucro. Né? Se ele está vivo, ele está servindo ao Senhor. E se ele morre, ele está nos braços do Senhor. Então, que nós tenhamos essa concepção, essa ideia, né, de que a nossa vida foi entregue ao Senhor. E nós não podemos tomá-la de volta. Nós não temos esse direito de pegar a nossa vida de volta. Ah, não entreguei a minha vida ao Senhor, mas nessa área eu vou dominar. Nessa área eu vou agir. Nessa área é quem o Senhor não toca. E a verdade é que Ele é Senhor, nós não podemos discutir com o nosso Senhor. Né? A Bíblia fala que nós nos tornamos escravos da graça. Né? E escravo, ele não tem direito, nós não temos mais direito, porque toda a nossa vida nós entregamos ao Senhor. Amém? Então que nós venhamos aguardar, ansiosos pela volta do Senhor. E Ele virá, né? Ele virá quando nós começarmos a clamar pela volta dEle. Quando a igreja se despertar em serviço, clamando pela volta do Senhor. Amém? Queria passar também a Simone, que ia fazer um comentário a respeito. Eu queria deixar com ela a palavra. Com relação à volta de Cristo, nós estávamos estudando, né, os evangelhos, e aí nós estamos em um grupo no WhatsApp e a gente tem estudado a Bíblia. E eu lembro assim, que o comentário de uma das adolescentes, que eu achei assim, muito interessante, que ela falou, que tudo que Jesus prometeu, Ele cumpriu. Né? Ele disse que morreria, que seria crucificado, e Ele foi crucificado. Ele disse que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Ele disse que Ele subiria ao Pai e enviaria o Espírito Santo, e isso foi feito. E Ele disse também que voltaria para nos buscar. E isso é a única coisa que falta acontecer. Mas assim, tão certo como todas as outras coisas aconteceram, né, nós aguardamos a volta de Jesus. E a Bíblia diz, né, que a leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que há de vir. Né? Nós temos essa promessa. Como o Léo disse, hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né, que talvez ninguém imaginaria, né? Eu via às vezes jornal, via lá na China aquele povo usando máscara, e eu ficava assim, gente, como que é essa realidade?
né? Deve ser muito complicado. E hoje nós estamos vivendo essa realidade, né? Mas nada do que a gente vive, por mais complicado que talvez você esteja assistindo essa aula hoje, né? Por acaso, ou você já acompanha, né, a escola dominical semanalmente, e às vezes você está vivendo um momento difícil aí, né, tribulações, a palavra do Senhor diz que não se compara com aquilo que há de vir. Então, assim, tenha tranquilidade, né, que o Deus a quem nós servimos, Ele é fiel, Ele é justo, e o que Ele promete, Ele cumpre. Logo, logo Ele vai voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Diante dessas informações, né, que a escola bíblica ela é repleta de informações, né? E diante das informações que nós temos, nós entendemos que a vida ela é como um sopro, né, que logo se vai. Nós não temos controle sobre a vida. E também uma outra certeza que nós percebemos é que Jesus voltará para nos buscar. E aí volta a pergunta inicial que é o tema da aula, prioridade ou urgência, né? O que tem sido a nossa prioridade? Qual é a prioridade que nós temos assim exercido na nossa vida, né? As coisas que dizem respeito ao reino de Deus, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Que falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou a nossa vida tem sido uma vida de urgência, de apagar incêndios, né? Porque é muito comum nós orarmos ou buscarmos a Deus no momento da adversidade, né? Eu creio que muitas pessoas nesse momento de adversidade começou até a orar. Eu vi pessoas que ficaram com medo de morrer, com medo de que o mundo ia acabar, que agora nós estamos no apocalipse. Eu vi assim ouvi falar de pessoas que até se suicidaram por conta dessa pandemia, com medo, né, das consequências dessa paralisação. Mas enfim, nós precisamos seguir esses princípios que nós aprendemos aqui hoje, que é priorizar as coisas que são realmente palpáveis, coisas que nós não vemos, porque as coisas eternas nós não podemos ver, nós não podemos tocar, como disse o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Porém, são essas coisas que faz a nossa esperança. A nossa esperança ela está pautada em coisas que não são, que não se pode tocar, né? Mas que nós um dia andaremos em ruas de ouro, como diz a Bíblia, nós teremos a nossa mansão, nós teremos viver eternamente com o nosso Criador. Isso só o preço que Jesus pagou que pode nos dar essa condição de vivermos eternamente com o nosso Senhor. E essa deve ser a nossa prioridade. E a urgência, a partir do momento, eu já ouvi alguém falar, que a partir do momento que nós cuidamos das coisas que são prioridades, as coisas urgentes elas vão se dissipar, elas não vão ser mais urgentes, porque elas vão se resolver por si só. Então, que nós possamos tirar com proveito, né, essa lição e não ficar apenas no nosso conhecimento, mas no nosso dia a dia nós possamos estar aí dando prioridade àquilo que realmente merece ter prioridade. Amém? Que Deus abençoe.